O exército alemão parecia intocável, até os ataques brasileiros. Imagine que você está a 5.000 metros de altitude. O frio corta através do couro do capacete como uma faca. Os motores do seu P-47 Thunderbolt rugem com uma violência que faz tremer os ossos. Lá embaixo, entre as montanhas cobertas de neve do norte da Itália, estradas sinuosas escondem colunas de blindados alemães, antiaéreas camufladas, soldados da Wehrmacht que já mataram homens melhores do que você. E você sabe, com uma clareza perturbadora, que muitos dos que decolaram esta manhã não vão pousar esta tarde. Você não é americano, não é britânico, não é soviético, você é brasileiro. E o mundo inteiro acha que você não deveria estar aqui. Junte-se a nós nesta jornada épica, a história de homens comuns de um país subestimado que transformaram humilhação em legado, enfrentando a mais letal máquina de guerra que o século XX já produziu, nos céus devastados da Segunda Guerra Mundial. O mundo em chamas e um país que ninguém esperava. O ano é 1944. A Europa sangra há 5 anos. O continente que um dia foi o centro da civilização ocidental foi reduzido a um campo de ruínas fumegantes, onde cada quilômetro de terra conquistado custa centenas de vidas. Adolf Hitler, que em 1940 parecia invencível, começa a sentir o peso de uma guerra em 2 frentes. A Alemanha nazista ainda é formidável. Suas divisões Panzer continuam sendo as mais temidas do mundo. Sua Luftwaffe ainda controla bolsões inteiros de céu. E seus generais são mestres em transformar derrotas táticas em pesadelos para o inimigo. Na Itália, o fronte é uma ferida aberta que não fecha. Depois do desembarque aliado na Sicília em julho de 1943, da subsequente queda de Mussolini, muitos esperavam que a campanha italiana seria rápida. Foi uma ilusão brutal. Os alemães transformaram cada colina, cada rio, cada vilarejo italiano em uma fortaleza. A linha gótica, um sistema defensivo que cortava o norte da Itália de costa a costa, era considerada quase impenetrável. Arame farpado, campos minados, bunker de concreto, artilharia estrategicamente posicionada nas alturas. Para atravessá-la, os aliados precisariam pagar um preço absurdo em sangue. É neste cenário de horror calculado que um país a mais de 10.000 quilômetros de distância toma uma decisão que vai mudar sua história para sempre. O Brasil entra na guerra. A humilhação que virou combustível. Quando o Brasil anunciou sua intenção de enviar tropas para combater ao lado dos aliados, a reação internacional foi, na melhor das hipóteses, educada. Na pior, foi desprezo disfarçado de protocolo diplomático. Generais americanos trocaram olhares de ceticismo. Oficiais britânicos levantaram sobrancelhas. A pergunta não dita pairava no ar como fumaça. O que um país sul-americano tropical, sem tradição de guerra moderna, sem experiência em combate europeu, sem o equipamento adequado, poderia contribuir para o maior conflito da história humana? A resposta viria dos céus da Itália. O Brasil não tinha uma força aérea de combate experiente. Não tinha pilotos que já tivessem enfrentado a Luftwaffe. Não tinha mecânicos familiarizados com os caças americanos de última geração. O que o Brasil tinha era algo mais difícil de quantificar e mais difícil ainda de destruir. Homens que tinham tudo a provar e absolutamente nada a perder em termos de reputação. O primeiro grupo de aviação de caça, que ficaria conhecido pelo apelido que seus próprios pilotos abraçaram com ironia e depois com orgulho, a Senta-Pua, foi formado, treinado e equipado em tempo recorde. Jovens brasileiros que meses antes nunca tinham visto neve foram mandados para os Estados Unidos, submetidos a treinamentos exaustivos e colocados dentro de um dos aviões de caça mais poderosos da Segunda Guerra, o Republic P-47 Thunderbolt. O Thunderbolt era uma máquina de guerra extraordinária. Com quase 6 toneladas, 8 metralhadoras calibre 50 nas asas, capacidade para bombas e foguetes, e um motor radial de 2.000 cavalos que empurrava mais de 600 km por hora em mergulho, o P-47 era o tipo de avião que exigia respeito de qualquer piloto. Aprender a voar bem nele levava meses. Aprender a sobreviver em combate real levava uma eternidade que muitos não tinham. Os brasileiros teriam que aprender rápido. O fronte não esperava por ninguém. A chegada ao inferno. Quando o primeiro GAC chegou à Itália no final de 1944 e começou suas operações de combate, o contexto estratégico era o seguinte. Os aliados estavam presos diante da linha gótica e a prioridade máxima era cortar as linhas de suprimento alemãs.
trens carregados de munição, caminhões repletos de combustível, pontes que serviam de artérias vitais para o esforço de guerra nazista, tudo isso precisava ser destruído. E era exatamente nesse tipo de missão que o P-47 brilhava. O primeiro GAC foi integrado ao 350º Grupo de Caça da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos e rapidamente ficou claro para seus comandantes americanos que os brasileiros eram, no mínimo, inesperadamente competentes. O que ninguém esperava era o grau de agressividade e determinação que os pilotos sul-americanos demonstrariam. Não era bravata, era necessidade histórica. Cada missão era uma prova. Cada avião derrubado, cada ponte destruída, cada comboio alemão transformado em ferro retorcido e chama, era uma resposta silenciosa a todos que haviam duvidado. Os pilotos brasileiros sabiam, com uma consciência que nunca os abandonava, nem mesmo dentro da cabine, que não estavam voando apenas por eles mesmos. Estavam voando pelo Brasil, por um país que o mundo havia descartado antes mesmo de vê-lo lutar. Forças em campo, o que estava nos céus da Itália. Para entender o que os pilotos brasileiros enfrentaram, é preciso entender o teatro de operações com uma clareza fria e sem romantismo. A Luftwaffe, embora já enfraquecida em relação ao seu auge de 1940, ainda operava caças de alta performance sobre a Itália, o Focke-Wulf 190 em suas versões. E recentes, era considerado por muitos pilotos aliados como o avião mais perigoso que podiam encontrar no ar, velocidade, manobrabilidade, potência de fogo. Os pilotos alemães que ainda voavam em 1944 eram, em sua maioria, sobreviventes de anos de guerra total, homens com centenas de horas de combate, reflexos afiados pela morte e uma frieza que vinha de ter visto tudo. Em terra, a situação era igualmente intimidante. A artilharia antiaérea alemã, o famoso Flak, era operada com uma precisão aterrorizante. Campos de flak ao redor de alvos estratégicos podiam transformar o ar em uma parede de explosões negra e estilhaços de aço. Pilotos experientes descreviam voar através de campos de flak intenso como atravessar um temporal onde cada gota de chuva podia arrancar uma asa. O primeiro GAC entrou nesse ambiente com 43 pilotos. 43 homens brasileiros contra todo o aparato de defesa antiaérea e aéreo que os alemães conseguiam montar sobre o norte da Itália. Os números eram assimétricos de uma forma que não deveria ser calculada racionalmente, mas a guerra raramente é racional. O primeiro GAC realizaria mais de 2.500 missões de combate, lançaria mais de 1.300 toneladas de bombas, destruiria dezenas de pontes, centenas de veículos, locomotivas, depósitos de combustível, posições de artilharia, e perderia pilotos, homens cujos nomes estão gravados não apenas em monumentos, mas na memória de tudo que o Brasil é hoje. A fraqueza que ninguém queria ver. Mas havia uma fraqueza. E era uma fraqueza que os próprios brasileiros relutavam em admitir, porque admiti-la significava reconhecer algo que os mantinha acordados à noite. Eles eram inexperientes em combate real. Nenhum treinamento, por mais rigoroso que seja, prepara completamente um homem para o momento em que traçantes alemães passam a centímetros da sua cabine. Nenhum simulacro recria o pânico físico de ver seu Wingman explodir no ar e ter que continuar a missão. Nenhum instrutor americano pode transferir, em meses, a intuição de combate que os pilotos da Luftwaffe acumularam em anos de guerra total na França, na Rússia, no Mediterrâneo. Os brasileiros sabiam disso. Seus líderes sabiam disso. E foi exatamente por isso que as primeiras missões foram conduzidas com uma disciplina quase sobrenatural, cada homem se forçando a seguir os procedimentos, a manter a formação, a não se deixar levar pelo caos emocional que a guerra aérea provoca em qualquer ser humano. Não era a estratégia, era a sobrevivência consciente. A pergunta que pairava sobre o grupo não era vamos conseguir. A pergunta era quanto vamos pagar para conseguir. O dia em que o céu pegou fogo. As missões de ataque ao solo eram as mais perigosas para o primeiro GAC. Diferente do combate ar a ar, onde velocidade e altitude dão alguma proteção, os ataques a comboios e instalações alemãs exigiam que os pilotos descessem, baixo, rápido, expostos, diretamente sobre os canhões antiaéreos inimigos. Em uma manhã típica de operações, a sequência era a seguinte: antes do amanhecer, os pilotos eram acordados, recebiam o briefing da missão, estudavam fotografias aéreas de reconhecimento, memorizavam os pontos de referência do terreno.
O café da manhã era consumido em silêncio, não porque houvesse uma regra contra a conversa, mas porque cada homem estava, à sua maneira, fazendo as pazes com a possibilidade de que aquela fosse sua última manhã. Depois, a decolagem. Os Thunderbolts rugindo pela pista italiana, pesados com bombas e combustível, arrancando do chão com aquela violência característica do motor Pratt e Whitney. A formação se organizando no ar, o rádio crepitando com instruções e confirmações. E então, a descida em direção ao alvo. O céu explodiu em fogo antes mesmo de avistar o alvo. Os alemães tinham posições de flaca ao longo de toda a rota de aproximação. Não era por acaso, era matemática letal. Eles sabiam quais estradas e quais pontes seriam alvos prioritários e posicionaram sua artilharia de forma a criar zonas de morte sobrepostas. Para atingir o alvo, os pilotos tinham que atravessar esse inferno. A fumaça negra das explosões pontilhava o ar como uma doença. Os estilhaços faziam um som específico ao atingir a fuselagem de alumínio. Não o estrondo cinematográfico que se imagina, mas um barulho seco, metálico, que cada piloto aprendia a temer de forma visceral porque significava que seu avião havia sido atingido e que a questão agora era: o que foi atingido? Caos, decisão e o preço do heroísmo. Em combate, o tempo funciona de forma estranha. Segundos se expandem em eternidades. Decisões que levariam horas a tomar em condições normais precisam ser feitas em frações de segundo. E cada decisão errada pode significar a morte, não apenas do piloto, mas os companheiros de ala que dependem de cada movimento seu. Os pilotos brasileiros enfrentaram esse caos sem a âncora da experiência extensiva. O que os sustentava era uma combinação de treinamento intensivo, lealdade extrema uns aos outros e aquele combustível particular que só a humilhação histórica sabe produzir, a necessidade de provar algo. Houve missões em que aviões retornaram com tantos furos de estilhaço que os mecânicos se espantavam como ainda voavam. Houve pilotos que pousaram com sistemas hidráulicos falhos, com o motor dos dois apagado, com a cabine danificada deixando entrar o ar congelante de altitude. Havia aqueles que não voltavam. Cada perda era sentida pelo grupo inteiro com uma intensidade que ia além do luto militar padrão. Eram brasileiros longe de casa, em um país estranho, lutando em uma guerra que não havia começado como deles. Cada homem que não pousava era um amigo, um colega de academia, alguém cujo rosto era familiar ao redor da mesa do jantar do alojamento. E ainda assim, na manhã seguinte, os que restavam voltavam a sentar na cabine e decolavam novamente. Isso não era obrigação. Era algo mais profundo, mais difícil de nomear. O erro que quase custou tudo. Em uma das operações mais críticas do primeiro GAC, uma falha de comunicação entre os pilotos brasileiros e o controle em terra quase resultou em um desastre que poderia ter encerrado precocemente a participação do grupo na guerra. A missão era destruir uma série de pontes sobre o Rio Pó, artérias fundamentais para o movimento de tropas e suprimentos alemães. A janela de tempo era estreita. O tempo estava deteriorando e havia relatos conflitantes sobre a presença de caças alemães na área. A decisão de prosseguir foi tomada. E foi, por pouco, a decisão certa pelas razões erradas. Quando a formação chegou à área do alvo, o flak era mais intenso do que o esperado. Um dos aviões foi atingido gravemente já na aproximação. O piloto, jovem, com poucas missões de combate, precisou abortar e tentar um pouso de emergência em terreno hostil. A formação continuou, agora com um homem a menos e com moral abalado pela visão do companheiro em dificuldades. As bombas caíram. As pontes foram atingidas. A missão foi um sucesso técnico. Mas o piloto que havia abortado ficou desaparecido por dias. Um período de agonia para o grupo, que não sabia se estava morto, capturado ou escondido em algum ponto da Itália rural tentando fazer contato com a resistência italiana. Quando finalmente notícia chegou de que ele havia sobrevivido e estava em caminho de volta, a euforia no alojamento brasileiro foi desproporcional e completamente compreensível. A guerra era feita assim, de missões cumpridas e homens perdidos, de objetivos alcançados e preços pagos, de vitórias que tinham o gosto amargo de quem sabe que o próximo poderia ser qualquer um. O legado que ninguém esperava. Ao final das operações, o balanço do primeiro grupo de aviação de caça era de uma eficiência que silenciou todos os céticos. As estatísticas falam por si mesmas, mas é o contexto humano que lhes dá peso real. Os pilotos brasileiros provaram, missão após missão,
que a competência em combate não era prerrogativa de nações com séculos de tradição militar europeia. Provaram que homens de um país tropical, de um continente que o mundo desenvolvido sempre tratou como periferia, podiam olhar nos olhos a máquina de guerra mais sofisticada da história e não piscar. 10 pilotos brasileiros morreram em combate. 10 homens que saíram do Brasil cheios de esperança e voltaram apenas como nomes, nomes que, décadas depois, ainda são pronunciados com o tipo de reverência que a morte em serviço inspira. Cada um deles sabia o risco. Cada um deles escolheu ir assim mesmo. Essa é a parte da história que não cabe em estatísticas de missões cumpridas ou toneladas de bombas lançadas. A guerra terminou em maio de 1945 com a capitulação alemã. O primeiro GAC retornou ao Brasil como um grupo diferente do que havia partido, não apenas mais experiente militarmente, mas carregando algo mais pesado e mais precioso, a consciência de que tinham representado seu país no momento mais sombrio do século com uma dignidade que nenhuma dúvida prévia merecia. Depois do silêncio das armas, quando os aviões pousaram em solo brasileiro pela última vez, não havia grande comoção pública esperando. O Brasil de 1945 era um país ainda processando sua própria identidade, ainda decidindo que papel queria ocupar no mundo que estava sendo reconstruído sobre as cinzas da guerra. Mas os homens do primeiro GAC sabiam o que haviam feito, e as nações que os haviam recebido com ceticismo sabiam também. A história tem um senso de ironia preciso. O país que foi chamado de periférico, de inexpressivo, de incapaz de contribuir para a guerra moderna, havia enviado um grupo de pilotos que deixou uma marca permanente nos registros da Segunda Guerra Mundial. Não a marca do país maior, não a marca das grandes potências que decidiram o resultado do conflito com suas indústrias e seus exércitos de milhões, mas uma marca real, gravada em pontes destruídas e linhas de suprimento cortadas, missões cumpridas contra todas as probabilidades. Não era pouco. Na verdade, era tudo. Depois daquele dia, o Brasil nunca mais olhou para si mesmo exatamente da mesma forma. Há algo que acontece com um povo quando vê seus filhos, filhos comuns, de cidades comuns, sem nenhuma predestinação especial, fazerem algo extraordinário em circunstâncias impossíveis. Não é apenas orgulho. É a descoberta de uma capacidade que sempre esteve lá, esperando apenas pela pressão certa para se revelar. Os pilotos da Santa Apua não mudaram o curso da Segunda Guerra Mundial. Não eram em número suficiente para isso, e a humildade histórica exige que se reconheça o peso esmagador que os grandes aliados carregaram naquele conflito. Mas fizeram algo que, de certa forma, é ainda mais difícil. Mudaram o que um povo pensava ser possível sobre si mesmo. E isso, ao contrário das batalhas, ao contrário das bombas, ao contrário de tudo que a guerra destrói, isso permanece. O exército alemão parecia intocável. E então os brasileiros chegaram ao céu da Itália.